pergunta assim, o que a teologia explica da pessoa que morre, né? A pessoa morre e o que acontece com a pessoa em relação ao arrebatamento? Acho que é aquela... Muito legal a Tá dormindo, pergunta. tá acordado, tá Não, onde isso aí? muito legal, muito legal. O irmão aí que perguntou no seu nome, né? Herome. A questão é a seguinte: o que acontece depois da morte? É a primeira questão. Então, a pessoa que morre hoje, para onde ela vai? Então, a Bíblia mostra para onde essa pessoa vai. Nós temos também ali dois destinos no mesmo lugar. A Bíblia fala em hebraico a palavra Sheol e no grego a palavra Hades. Sheol e Hades é o mesmo lugar, é que é uma fala em hebraico, a outra em grego. Então, quando uma pessoa morre, ela vai para esse lugar. Sheol também foi traduzido como cova, como sepultura, mas também foi traduzido como lugar dos mortos, como além do túmulo, como o além. Então, há várias definições. Você pega, por exemplo, a Bíblia Revista e Atualizada, ela usa 16 definições diferentes para Sheol e Hades, para você ver a dificuldade que tem para traduzir isso para nossa língua. Então, quando uma pessoa morre, seja ímpia ou justa, salva, ela vai para esse lugar. Só que nesse lugar há o lugar dos salvos e o lugar dos perdidos. Nós temos em Lucas 16 uma história que Jesus contou sobre o rico e Lázaro. O rico se regalava da sua vida, vivia esplendidamente, e o mendigo que estava à sua porta desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico, era doente, cheio de chagas, e aconteceu que, diz Jesus, que morreu esses dois. Morreu o rico, morreu o pobre, o mendigo Lázaro. O rico morreu e foi para o inferno. A palavra ali é a palavra Hades. O pobre Lázaro, o mendigo, morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão, o colo de Abraão, também é conhecido como paraíso, que foi para onde Jesus falou que o ladrão da cruz iria, né? Hoje mesmo te verei no paraíso. Quer dizer, ele iria para um lugar onde Jesus veria ali, salvo. Então, nesse lugar é um lugar de consolo. Onde que estava Lázaro? No lugar de consolo, no colo de Abraão, consolado. Para o outro lado, nós temos o rico, que está em tormento, em chamas, atormentado naquela chama. Ele pede água para refrescar a língua. Talvez uma metáfora que ele diz ali. Ele está atormentado com tudo que está acontecendo ali, e ele pede para que Lázaro, que ele vê ali a consciência depois da morte, esse negócio de sono da alma, sono da morte, e depois da morte é uma... Descanso eterno. É o sono da alma, né? Então, não tem respaldo bíblico para isso. A Bíblia mostra que depois que a pessoa morre, ela está consciente, como aconteceu com o rico que morreu, e foi para o Hades, atormentado naquela chama, e ele fala, pede para que Lázaro molhe a ponta da minha língua com água. Quer dizer, ele quer se refrescar, ele quer alívio, mas não tem alívio. E a palavra de Abraão para ele é, olha, há um abismo entre nós e vós. Quem quer sair daqui e ir para onde você está, não tem como. E quem quer sair daí de onde você está e vir para cá, não tem como. Já mostrando que não tem depois jeitinho brasileiro, que não tem segunda chance, que a chance é agora, que depois não tem como a gente mudar os destinos eternos. Então o que mostra nesse lugar? Os dois morreram. Os dois estão no Hades. Os dois estão no Sheol, hebraico, ou Hades no grego. Serve para o seio de Abraão também. Sim, só que entre um e outro, nós temos um grande abismo. Então eles estão se vendo, eles estão conversando. Mas entre um lugar dos salvos e um lugar dos perdidos, há um grande abismo. Percebemos que no lugar dos salvos há consolo, há conforto, né? Ao lado do Senhor, no paraíso. E vemos que pro lado do ímpio, daquele que morreu perdido, há tormento, chamas. Então, o mesmo lugar, segundo a Bíblia, que é o Hades, estão os dois. E aí um está perdido, o outro está salvo. Aí vem a questão do arrebatamento também, acho que ele perguntou sobre isso daí, né? O que acontece com os mortos quando acontece o arrebatamento? Então, 1 Tessalonicenses 4 vai dizer o seguinte, olha, não sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Dormem é um eufemismo que Paulo usa para dizer aqueles que morreram.
É uma forma mais branda para dizer assim, ó, descansou, dormiu, né? Então não sejamos ignorantes como os demais que não têm esperança. Ele diz, olha, quando o Senhor voltar, tocar, o arcanjo tocar, quando tocar a trombeta, quando ouvir a voz do arcanjo, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois, nós, os vivos, os que ficarmos na ocasião da volta de Jesus, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. Então nós temos no arrebatamento da igreja 2 eventos ali. A ressurreição dos mortos em Cristo e o arrebatamento da igreja de Jesus Cristo. Então quando Jesus arrebatar a igreja, 2 coisas vão acontecer. Os mortos serão ressuscitados ali e serão transformados ali. E aqueles que estão vivos não conhecerão a morte, mas serão transformados. Então, quem está vivo não vai morrer para depois ressuscitar. Quem está vivo na ocasião da volta de Jesus vai ser arrebatado. A palavra arrebatamento significa arrancar com força. Por que tem gente que fala que essa palavra não está na Bíblia, foi adaptada? Não, a palavra é arrebatamento, é arrebatar, é arrancar, é tirar com força. A palavra está lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então, quando você mandou aquele vídeo, eu até disse assim, olha, eu acho que esse teólogo que falou aqui, ele falou uma frase, e ele só completou depois na sequência. Ele disse assim, eu não creio no arrebatamento. Aí ele fala um negocinho, ele diz assim, eu não creio no arrebatamento secreto. Então, eu acredito que esse teólogo, que eu respeito muito, ele crê no arrebatamento, porque não tem como não crer no arrebatamento, porque está na Bíblia. Jesus. A Bíblia fala que a igreja vai ser arrebatada, que os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com o Senhor, com os mortos, para o encontro do Senhor nos ares. Então, arrebatamento é bíblico. Agora, se é secreto, se é visível, se é antes, se é depois, aí é discutível. Mas que haverá o arrebatamento, aí tem que tirar texto da Bíblia. Aí já cai naquela heresia grave.